Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o que está escrito lá, quando Salomão, então, ele foi consagrar o templo que ele havia construído ao Senhor. Diz assim o texto: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." Nós podemos perceber que Deus, ele requer relacionamento com o ser humano. Nós podemos perceber que quando Salomão então vai consagrar o templo, um templo bonito, né? Um templo belo ao Senhor, quando ele acabou o templo, né? Eu acredito que era uma beleza imensurável, né? E quando ele vai consagrar ao Senhor, quando o povo se encontrava naquela época, o povo de Israel estava numa crise violenta, o povo ele andava em fome, em seca, em adversidades, né? Vivia em adversidades, esfriamento espiritual, estavam longe de Deus. Então Salomão vai e ora ao Senhor e consagra aquele templo, né? Então Deus vem ao encontro de Salomão e Deus então fala a Salomão essas palavras tão bonitas. Nós podemos perceber que o povo andava longe do Senhor, não tinha, a espiritualidade do povo estava apagada, o avivamento estava longe do povo, e Salomão então procura a Deus, procura trazer o povo, o templo, a consagração a Deus. E nós podemos perceber nesse relacionamento que Deus requer, que Ele nos ama muito, que Ele amou muito, que Ele amará muito o ser humano. Nós podemos perceber essa demonstração do grande amor de Deus para conosco. Mesmo se encontrando rebelde, mesmo longe dele, Ele amou. E esse amor foi imensurável. Não pode ser medido. É um amor que excede todas as coisas. É um amor que excede todas as fraquezas, os pecados que nós cometemos diante dele, que o povo cometeu diante dele. Assim mesmo ele amou. Não o pecado, mas amou o ser humano. Que amor é esse, né? Amor através dos livramentos que muitas vezes nós não vemos, muitas vezes o povo não viu. Amou o povo através dos livramentos que o povo viu e que nós vemos. Ele amou Israel, ele amou o povo, ele amou o povo escolhido e ele quer esse relacionamento conosco. Nós podemos perceber que há algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Algumas lições importantes para as nossas vidas. A primeira lição que nós podemos tirar é quem nós somos. Quem nós somos? Né? Quem o povo de Israel era? Quem somos nós hoje? Nós somos o povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha que importante nós descobrimos quem nós somos. Nós somos o povo que chamamos o nome de Deus, né? E o nome de Deus é sobre todos os nomes. O nome de Deus, o nome de Jesus é poderoso, é amoroso, é perdoador, é um Deus que quer estar conosco sempre, né?
E Ele está conosco sempre. Ele quer esse relacionamento constante com o seu povo, com a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Que amor, né? Que amor é esse? Israel então caminhava pelo deserto, né? Naquela época, lá na antiguidade com Moisés, caminhava no deserto. E nós podemos dar esse exemplo de amor de Deus. E Deus fala assim, olha, por causa do pecado eu não vou com vocês, mas eu vou enviar um anjo com vocês. Daí Moisés diz assim, olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver presente conosco, nós não iremos. Nós podemos perceber aqui que é isso que Deus queria ouvir de Moisés, não é? Deus quer estar presente conosco. O mais importante, o anjo era bom, mas o mais importante era a presença de Deus com eles, a presença de Deus conosco. O mais importante do que bênçãos é a presença de Deus com a gente, é esse relacionamento que nós temos com Ele. O mais importante não era eles entrarem na terra prometida, por exemplo, mas era a presença de Deus com eles, constantes. É isso que Moisés disse a Deus. Olha, Deus, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares, mas essa presença é esse relacionamento que nós temos com Ele. É isso que Ele requer da gente. Como é importante isso para Deus. Meus irmãos, nós não somos nada diante de Deus, mas Ele nos acha e nos vê como um povo especial para Ele. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo que caminhamos com Ele. A segunda coisa, a segunda lição que nós podemos tirar, a primeira lição é quem nós somos. Nós somos o povo especial para Deus. Nós somos o povo que Deus nos tirou lá do pecado e nos salvou. E estamos caminhando com Ele. A segunda lição é o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer para Deus? Deus diz assim, então, se o meu povo se humilhar, a primeira coisa que Deus vai dizer é se o meu povo se humilhar. Hoje nós vemos que a humildade, ela está muito rara. Por quê? Porque o ser humano ele é arrogante. Ele se acha. Nós vemos a liderança governamental, a liderança de igrejas, muitas vezes, sendo orgulhosas, arrogantes, não cedendo. Nós vemos que os crentes, os cristãos em geral, têm sido arrogantes. Nós temos exemplos. Um exemplo forte de Satanás lá atrás, quando estava com o Senhor, que ele quis ser igual a Deus. Ele foi arrogante a esse ponto. E Deus não permite a arrogância. Ele abomina o orgulho. E Satanás quis ser igual a Deus. E juntamente com a arrogância veio a desobediência, veio a rebeldia. E ele foi expulso dos céus. Nós vemos que o maior exemplo de humildade de todos os tempos foi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus deixou a sua glória e veio a esse mundo dar a vida por mim e por você. Veio nos salvar, veio ser servo, servir, lavou os pés dos discípulos. Que exemplo de humildade, que exemplo de mansidão nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa é quem nós somos um povo especial. A segunda coisa é o que nós devemos fazer, humildade. Oração é o que nós devemos fazer, oração constante.
estarmos aos pés de Jesus em oração. Jesus nos deu exemplo de vida de oração. Oração é estar em contato com Deus a todos os momentos, em todas as horas. Estarmos pedindo, rogando, suplicando a Deus as suas misericórdias, a ação dele em nossas vidas. A oração é muito importante. A nossa igreja tem uma lista de oração, no qual nós pedimos, nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele é. Nós devemos, então, Deus vai dizer a Salomão, para nós buscarmos a Ele de todo o coração, e nós buscarmos perseverarmos nessa busca constante, em humildade, em oração, em busca constante, perseverando nessa busca, buscá-lo de todo o coração. Outra coisa importante é desviar do mal, é desviar do pecado, é retroceder, é fugir das tentações, é voltarmos a Deus, agradarmos a Deus, não desagradarmos a Deus, mas agradarmos a Deus. Quando nós agradamos a Deus, Ele vem sobre nós, Ele nos abençoa, Ele aviva, Ele desperta a sua igreja. A terceira lição que nós podemos tirar é o que Deus nos promete. O que Ele nos promete quando nós fazemos isso? Ele nos promete que ouvirá as nossas súplicas, ouvirá a nossa oração. Ele vê a nossa oração. Ele faz a sua vontade em nós. E Ele vem sobre nós para nos despertar, para nos avivar, para mudar as circunstâncias, as crises, os tempos que nós estamos vivendo, como estava vivendo o povo de Israel. E Ele vem então sobre nós, ouve a nossa oração, e sara a terra, e cura as feridas, e cura as arestas, vai tirando as arestas da nossa vida, vai nos curando espiritualmente, vai sarando a nossa nação. Ele prometeu que iria sarar a nação se o povo se humilhasse, se orasse, se buscasse, se desviasse do mal. E nós sabemos que Deus, Ele requer todas essas coisas e prometeu que estaria conosco, ouviria as nossas orações e sararia a terra da nossa nação, de todas as nações do mundo. Ele vai ouvir e Ele vai sarar, vai despertar o nosso povo. Estamos passando por um momento de crise, de pandemia, mas logo voltaremos. E como voltaremos? Temos que voltar despertados espiritualmente, buscando em oração e humildade, desviando-se do mal ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar nos despertando, nos avivando para isso, para que, como aconteceu lá no passado, nós também possamos consagrar o nosso templo, que é o nosso corpo espiritual ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, onde nós podemos estar na tua presença, onde o Senhor está presente conosco, nos ouvindo, e que nós possamos, ó Deus, nos humilhar em oração, em busca constante, mudando a nossa vida, o nosso viver, se desviando do mal, para que nós possamos ser despertados, avivados, para que o Senhor possa ouvir, ver e estar, Senhor, sarando a nossa nação e as nossas vidas, as nossas feridas.
Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.